Como a gente disse, o culto hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente vai passar agora algumas informações na abertura. Fique atento, eu creio que o Senhor vai falar com você, tá bom? E a gente vai ler em Mateus 9, versículo 35 ao 38, tá? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Bom, antes da gente falar em si desses versículos, eu quero, junto com vocês, a gente fazer um panorama, né, do impacto que essa frase teve, mas com o contexto dela, tá? Então, se a gente voltar capítulos para trás, não indo Mateus desde o capítulo 1, né? A gente sabe que vai falar sobre o nascimento de Jesus, mas no capítulo 3 vai iniciar ali Jesus ele sendo chamado de filho amado do Pai, vai falar um pouco sobre o batismo do Senhor, né? E sobre o início, aí já entrando no capítulo 4, que Jesus ele vai para o deserto, ele é tentado, e através da palavra do Senhor ele vence Satanás. Então Jesus ele começa o ministério dele, começa a pregar ali na Galileia, e também começa a chamar discípulos, tá? Mateus 5, a gente vai ver que ele começa o sermão da montanha, ele está chamando os discípulos, né? E ali ele já começa a instruí-los, né? Eles começa a mostrar para eles, ali no capítulo 5, que eles têm uma identidade. Estando aqui na terra, eles têm uma identidade, eles são sal e luz, né? Começa também a tratar sobre o caráter deles, porque a humanidade ela está caída, ela está perdida. Então, ele começa a falar sobre questões de adultério, sobre juramento, sobre ter um bom relacionamento, sobre amar ao próximo. E aí vem Mateus 6. E tudo isso Jesus está ensinando ali. Ele não está percorrendo, vamos, né, tentar imaginar, ele está parado nesse momento, né, mas está ensinando os discípulos. Ele, no capítulo 6, ele trata sobre as paixões do coração do homem, onde está o coração do homem, qual é a preocupação que o homem decide ter e qual é a preocupação do discípulo de Jesus. Com o que os discípulos do Senhor, com o que os seus seguidores precisam se preocupar, que é, primeiramente, o reino de Deus. E aí vem Mateus 7, Jesus ele vai ensinar os discípulos a orar, vai enfatizar, né, a oração ali, ensina eles a tomarem cuidado com os falsos ensinamentos, com os falsos profetas, a construir os seus alicerces na palavra, que ela é ali o alicerce firme, né? Isso aqui um pouco por parábolas, né? Algumas coisas ele fala propriamente dita no seu contexto original, na sua fala original, né? E no final desse sermão, as pessoas elas ficam admiradas com Jesus, porque ele ensinava não como os profetas, né, mas ele ensinava como alguém que tinha autoridade, não como os fariseus, mas como alguém que tinha autoridade. E a gente vai ver isso em Mateus 7, no versículo 28 e 29. Mas, até aqui, algo que chama a atenção da gente é que Jesus ele está enfatizando isso, mas ele não quer que nós sejamos admiradores dele, mas quer que nós sejamos seguidores, precisamos ser discípulos dele. E aí começa em Mateus 8, né, depois desse ensinamento, ele percorrer cidades, e nesse caminhar ele começa a curar, né, ele continua alguns tratamentos, que são os tratamentos espirituais, de caráter com os discípulos, mas ele começa a fazer curas, e muitas curas, né? Mateus 9, que enfim é onde a gente chega, né? Ele começa realizando curas, né? O relato ali de Mateus que Jesus ele está realizando curas, está fazendo convites que o próprio Mateus, né, relata o seu chamamento nessa hora, e também ele está respondendo dúvidas
dos discípulos deles, de discípulos de outros professores, de outros mestres, né? E também que a gente vê a cura da filha de Jairo, enfim, nesse momento. E aí, com base nesse contexto, que ele foi chamado pelo Pai, ele começa a pregar, chama os discípulos, ensina os discípulos, bastante coisa acontecendo. E aí ele começa as curas, está percorrendo as cidades e começa a curar, começa a trabalhar. Ele olha, né, para as pessoas, ele vê o que ele está fazendo, ele está ensinando, pregando o evangelho e curando. E aí ele olha para essa situação e fala, né, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, né? Por quê? Porque ele viu a multidão que ele atendeu e ele está percorrendo as cidades. E ele vê que vai ter mais gente para ele fazer as mesmas coisas que ele está fazendo. Ensinar, pregar o evangelho e curar. E aí ele fala para os discípulos, que a gente vai ler em Mateus 9, né? Ele vai falar. Então, se dirigiu aos discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Por que ele falou isso? Jesus, ele era humano. Eu até coloquei aqui que enfim, tem controvérsia, mas no filme do The Chosen, eles relatam algo bem legal, assim, que como Jesus era humano, chegava no final do dia, de tantas atividades que ele tinha feito, ele estava cansado, ele estava exausto, né? E aí ali ele ia descansar, porque no outro dia ele sabia que tinha mais vidas, mais pessoas para ele atender, né? No caso, para curar, ensinar, enfim, apresentar as boas novas, né? E aí ele diz para os discípulos que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a seara. Por quê? Ele sabia que os discípulos também iriam, né, ficar cansados e, enfim, acredito eu, ele é o Todo-Poderoso, conhece todas as coisas, ele sabia a quantidade de pessoas em que o mundo chegaria, né? E 12, apesar do evangelho ter chegado aqui, para a quantidade que a gente tem hoje, seria pouco, né? E a gente vai ver isso em alguns vídeos, né? Mas ele olha para as pessoas e vê que tem muitas pessoas aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Isso está nos versículos acima, no versículo 36. E as pessoas estão aflitas, exaustas e como ovelhas sem pastor. E aí eu falo para você, naquela época, Jesus estava olhando para aquelas pessoas, né, do primeiro século ali que a gente pode falar, né? E ele estava vendo essas características nas pessoas. E se Jesus ele olhasse para as pessoas do século de hoje, será que ele encontraria essas mesmas características ou essas características estão potencializadas, aflitas, exaustas e como ovelhas sem pastor, né? E se Jesus ele visse a multidão de hoje, o que Jesus falaria para a gente que é discípulo do Senhor? E agora a gente vai ver 2 vídeos, e aí depois eu volto a falar. Que a gente teve aula com uma professora, que o marido dela, lá no Missão Kairos, né, a gente teve aula com ele, que o marido dela, ele se formou, né, mas na época ele ainda estava para se formar lá. E o EC tem uma base que fica aqui em Brasília, ele é a nível mundial, e eles fazem tradução de Bíblia. Em média, uma tradução para um povo que não tem um alfabeto, enfim, leva mais ou menos 24 anos, de 24 a 28 anos, para traduzir, para criar um alfabeto, para conseguir que aquelas pessoas elas aprendam o idioma, né, no caso o alfabeto, para que comece uma comunicação e aí se comece a criar as palavras para que a gente consiga traduzir os textos, né? E o Instituto, alguns conhecem por Wycliffe, ou a Missão Além. Para quem já viu, eu acho que eu compartilho bastante coisa também no status, de lá. E eles estão iniciando a tradução para um povo na Tailândia do Evangelho para surdos, em Libras. Aí o marido dela, através de uma cafeteria, eles conseguiram começar a pregar o Evangelho. Atrás da cafeteria virou uma igreja,
e de lá também eles começaram a tradução, isso tudo para surdo, tá? Ele foi para lá para pegar em Libras para surdos, lá na Tailândia. Enfim, agora ele está aqui no Brasil, porque estava fazendo a escola de linguística para poder dar continuidade nesse trabalho. Só para a gente, mas no caso para eles é um avanço. Ele já conseguiu fazer o alfabeto e eles já conseguiram dar nomes para os livros. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João e por aí vai. E isso para eles já é um grande avanço, porque eles criaram um sinal para cada uma dessas palavras, né? Então, tem muitos povos. Esse é um dos casos, né? Seriam os surdos na Tailândia. Mas vamos lá, quantos tem surdos em todos os países, né? E quantos não têm ouvido o Evangelho, né? Porque não tem a tradução para eles. Mas, voltando aqui para o que eu estava falando, né? O que Jesus diria se ele visse esse número, essa quantidade de... Eu nem vou colocar de pessoas, mas de povos que ainda não ouviram. No primeiro vídeo falou sobre 7.000, porque eles arredondaram, mas no do Wycliffe deu para ver que são 7.416 povos que ainda não têm a Bíblia no seu idioma. Nenhum texto, tá? Nenhum livro, né? E se a gente for, e eu vou pedir para vocês abrirem em Lucas 10... a gente vai ter a mesma passagem, só que contada por Lucas. Vou ler aqui a partir do versículo 1, vou até o 2. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, o Senhor ele pega 70 discípulos. Lembra que a gente fez o panorama de Mateus, né, até ali, mas vamos trazendo agora para Lucas. Aconteceu tudo aquilo, e aí ele pega os 70 e fala assim: eu vou enviar vocês para vocês me precederem, né? E aí ele fala: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, né? E rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. E o que Jesus quer dizer com isso? Ele viu, lembra que a gente viu, que ele viu a proporção do trabalho. Ele estava desgastado, né? Já estava exausto, tinha pessoas sem ouvir, exaustas, aflitas, precisando de cura. E aí ele vê o tamanho do trabalho e fala: cara, o trabalho é grande, poucos são os trabalhadores. Vocês, 70, vocês estão indo me preceder. Então, o sinal que o Senhor iria passar nessas cidades. Ou passou, né, nessas cidades. Mas ele primeiro manda os discípulos. E a gente trazendo isso para a gente, o Senhor quer alcançar esses 7.000 grupos. Só que ele precisa que os discípulos precedam ele. Ele precisa que alguém vá para lá, para que ele chegue e ele mostre para aquele povo, para essa nação, que ele os ama, que ele também morreu na cruz por eles. Só que como ele vai falar se ninguém está indo preceder? Se ninguém está indo levar o Evangelho até eles, né? Existem trabalhadores, a gente viu mostrando a realidade do Brasil. Só que são poucos. Quando mostra o gráfico, é muito gigantesco. O Brasil está totalmente vermelho e tem uma partezinha lá amarela. Essa é a quantidade de trabalhadores que estão indo para o transcultural. Enquanto a gente está se desgastando. Aqui, para quem já ouviu o Evangelho, a gente pode se capacitar, a gente tem que continuar em comunhão, em comunidade, ouvindo a palavra, exortando uns aos outros, mas a gente também pode ir. E o primeiro vídeo da abertura mostrou como a gente pode ir. Porque nem todo mundo vai ir, vai pegar a mala e vai. Mas todo mundo pode orar. Todo mundo pode contribuir. Não é contribuir só financeiramente, mas é contribuir com sua vida. Contribuir com sua vida em oração, em intercessão, financeiramente, participando das atividades que vai mobilizar, não só você, porque agora você já tem informação, mas quantas pessoas não têm a informação? E você pode contribuir mobilizando outras pessoas.
Porque eu não sabia que eu tinha um chamado missionário, eu sentia arder no coração, mas eu vim entender através de alguém que se mobilizou, contribuiu e me mostrou que eu fazia parte do plano do Senhor. Então, a gente pode, às vezes você não vai, mas você pode abrir os olhos daquele que tem um chamado para ir. Nós precisamos clamar ao Senhor por mais trabalhadores para essa seara. Nós estamos em quanto aqui? Não sei, em 30 até 50? Eu sou péssima de proporção, de número, enfim. Mas 12 mobilizaram e a gente está em uma quantidade, se for contar todos os que se denominam cristãos no Brasil, a gente tem muita gente. Nosso Brasil, nosso país, era para ser um país muito melhor. Se todo mundo que fosse cristão, que se denomina cristão, fosse cristão, como a Bíblia pede para ser. Então, a gente precisa tomar a posição que o Senhor nos deu, que é sal e luz, trazendo para o contexto. Ele nos ensinou antes de enviar. E o Senhor tem te ensinado, o Senhor tem me ensinado. E a gente vai rogar para o Senhor hoje, né? Agora, vamos orar, mas a gente vai rogar para o Senhor para que Ele envie mais trabalhadores. E como que está o seu coração hoje? Né? Se o Senhor, você fizer essa oração e o Senhor disser para você que você é o trabalhador que Ele está chamando, que você é a pessoa que está faltando na linha de frente, nesse caso, para trabalhar. E quando eu falo, não é só sobre ir, é sobre orar, sobre contribuir, sobre mobilizar. Como que está o seu coração? Se Ele falar que o trabalhador que está faltando na seara é você. A gente vai ouvir um louvor agora, ele está em espanhol, mas ele é muito fácil. Mas o período em que a gente estiver ouvindo esse louvor, a gente vai orar. A quem ela vai conduzir a nossa oração aqui. E eu vou pedir encarecidamente para você, que você ore para o Senhor, que mande mais trabalhadores. Mas que você não fique calado numa oração, sabe, interna. Mas que você expresse com palavras, sabe, para o Senhor. Eu quero que você, nesse momento, olhe para a sua Bíblia aí. Olha para a sua Bíblia. Não olha para mim, olha para a sua Bíblia. Você está diante da maior prova de amor da sua vida. Você está diante da maior prova de amor que excede o amor de pai, o amor de mãe, o amor de irmão, o amor do seu cônjuge. Sabe por quê? Porque como nós vimos os números aqui, existem milhares de pessoas morrendo nesse exato momento sem conhecer essas escrituras, sem conhecer essa preciosidade do Evangelho, da qual eu e você tem acesso diariamente em nossas casas, dentro do ônibus, onde nós quisermos ler, a gente vai conseguir ler. Mas nesse exato momento tem pessoas que estão indo para o inferno porque não conhecem, porque ninguém chegou lá para anunciar o Evangelho para elas. Então, eu fico extremamente feliz quando acontecem os cultos de missões. Eu fico extremamente feliz porque estamos reunidos aqui. Só que também eu fico extremamente preocupado. Porque nós estamos recebendo informações. Nós estamos tomando consciência da situação. E o que a gente vai fazer com essas informações? O que nós vamos fazer com essas informações? É uma mistura de sentimentos, de felicidade e de preocupação. Porque eu e você não seremos mais inocentes. Nós não teremos como dizer naquele último dia que não sabia. Então, o desejo do meu coração é que quando acabar esse mês de setembro, você não consiga mais viver da mesma forma. Você não consiga mais ficar da mesma forma. Que isso venha te incomodar de uma forma tão grandiosa que você não vai conseguir mais se conter. Esse é o meu desejo. Que a vida com Cristo seja essa igreja para as nações.
E os trabalhadores estão aqui. Os trabalhadores estão aqui. É eu e você. Amém? Então, dá glória a Deus enquanto tomo água. Bate palma. Quero que você abra comigo em Mateus. Capítulo 9. Todos acharam? Amém? Mateus capítulo 9, lá no versículo 35, que diz assim: E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: A seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Não há dúvidas que quem escreveu Mateus foi o apóstolo Mateus, né? Ali entre 50 e 60 depois de Cristo. E Mateus tinha o objetivo de mostrar para os judeus que Jesus era o Messias, que ele era o esperado e o apontado do Antigo Testamento. E eles esperavam esse Messias gladiador, né, digamos assim, guerreiro, que iria derrubar Roma, o governo de Roma. E Mateus faz várias citações aí do Antigo Testamento para comprovar isso, para comprovar que Jesus era o Messias que o Antigo Testamento já apontava. Só que eles esqueceram, deram tanta ênfase ao Messias guerreiro, que esqueceram que o Messias que viria era o Messias sofredor e servo de todos. Esqueceram de Isaías 53, que ele iria se entregar e iria agradar a Deus moê-lo por causa dos nossos pecados. Que ele iria vir para servir a humanidade. Eles se esqueceram de Isaías 53. Focaram tanto de um lado que esqueceram que o Cristo seria um servo sofredor de todos. E aí nesse capítulo de Mateus 9, a Débora já deu um panorama aqui bem legal de Mateus, mas a gente vê alguns episódios interessantes da vida de Jesus, enquanto estava aqui na Terra. E também são episódios interessantes para nós hoje. Porque até nós chegarmos aqui nesses versículos que nós lemos, nós podemos ver alguns episódios que aconteceram nesse caminho aí. O que nós vemos? Nós vemos a cura do paralítico. Depois você pode ler na sua casa, Mateus 9, completo. Nós vemos a cura do paralítico. Nós também temos a cura da filha de Jairo. Nós temos a cura da mulher do fluxo de sangue. E também nós temos a cura de 2 homens cegos. E também temos aí a cura, libertação, né, de um homem mudo, possuído por demônios. E esse é todo o contexto do capítulo 9, até chegarmos a esses versículos aqui que nós lemos. E é sobre esse Jesus e a sua missão que nós vamos falar hoje. É sobre esse Jesus, servo de todos, que a Bíblia fala. É sobre isso que Jesus veio
fazer aqui na terra. Ser servo de todos. E aqui nós podemos ver que todas as nações, todas as pessoas, todos os povos terão suas vidas transformadas a partir de Jesus. Não há nada que você possa fazer. Acho que eu falo bastante isso aqui, né? Acho que já, né? Acho que algumas pregações que eu preguei para trás, acho que eu costumo falar bastante isso. Mas é importante frisar isso porque não há nada que a gente possa fazer para se salvar, a não ser a partir do ponto que nós decidimos e entregarmos a nossa vida a Jesus. E também, com todo esse contexto aqui, nós vemos que o trabalho, ele era cansativo. Que o trabalho, ele demandava tempo, ele demandava renúncia. Porque você imagina, eu fico imaginando Jesus curando o povo e ao mesmo tempo ele tendo fome. Com certeza ele deve ter tido fome nesse caminho aí, mas ele não podia parar. Porque estava fazendo a sua missão, estava cumprindo a sua obra. E a demanda era realmente grande. E como nós vimos aqui nos vídeos, nós vimos alguns números, a demanda é realmente grande. E ela ainda existe. Essa demanda existe. Esse trabalho ainda existe, como bem frisado aqui pela Deborah. Ela ainda existe. E o trabalho vai requerer de nós, muitas vezes, renúncia e entrega. Não existe, querido, evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe fórmula mágica para você e eu se salvar. Não existe esse evangelho light que é pregado aí fora. Esse evangelho good vibes, não existe isso. Por toda a Bíblia você vai ver o próprio Deus, o maior missionário de todos, tendo a sua vida totalmente entregue, tendo a sua vida totalmente norteada de renúncia. E os dias de hoje não são diferentes, querido. Não é diferente. Porque esse evangelho que é pregado aí fora, se é que podemos dizer assim, de evangelho. Porque se não tem cruz, não é evangelho. Nós estávamos até conversando recentemente sobre algumas coisas que têm rodeado a mídia, sobre muitas coisas, onde se fala que você tem que extrair a sua melhor versão. Onde o evangelho, onde algumas técnicas seculares aí fora é aplicada juntamente com o evangelho. E tudo que parte da primícia onde não tem evangelho, tudo que é além do evangelho, não é são, querido. A sua melhor versão, segundo a Bíblia, o que a Bíblia diz? Que nós somos totalmente pecadores, né? Nós somos totalmente depravados. Então, qual que é a sua melhor versão, querido? É um pecador em extremo potencial. A nossa melhor versão é uma vida totalmente entregue aos pés de Cristo. A melhor versão é uma vida de renúncia. É uma vida de entrega. E não existe nada de leve, querido. O evangelho, ele é para corajosos. E é ele quem transforma as vidas. Mas vamos continuar, né? E a grande demanda, ela ainda existe. Essa renúncia precisa acontecer. E Cristo, ele conta
com a gente. Entenda bem o que eu acabei de falar. Ele conta com a gente. Porque muitos aí fora vão dizer que ele precisa da gente. Ele não precisa. Se ele quisesse, ele se revelaria a todas as nações de uma vez por todas. Por causa do seu infinito poder. Mas mesmo assim, ele deseja nos usar. Ele deseja nos usar. Não porque nós somos merecedores, mas que apesar de nós, apesar de sermos totalmente pecadores, ele deseja nos usar. E a nossa missão aqui na Terra é anunciar esse Jesus. Esse Jesus que transforma, esse Jesus que cura e que liberta e que salva o homem. O desejo do Senhor é salvar a todos. O desejo dele é que todos os homens se salvem. Mas como é que vão crer? Como é que vão ser salvos se ninguém está indo? Se não há quem pregue? E essa missão ficou a nós, querido, de anunciar esse evangelho. Então, eu sei que muitos não gostam de fazer isso, mas olha para o irmão que está do seu lado aí e fala, essa missão é sua. Você entendeu? Essa missão é nossa, querido. É para isso que existe a igreja. Para pregar o evangelho. Para anunciar a salvação. Para anunciar esse Jesus, servo de todos. E agora eu quero que a gente se atenha aos versículos que nós lemos. Eu quero que você acompanhe comigo. Só um minuto. No versículo 35, diz assim: E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. Aqui nós podemos ver que Jesus estava em constante movimento. Que Jesus estava percorrendo e estava de mudança entre as cidades e aldeias. E com isso nós podemos aprender algo. De que nós também devemos estar em constante movimento. Em constante mudança. Quando eu digo não é mudança de carreira profissional, não é de casa, mas eu digo de mudança de crescimento espiritual. Nós precisamos estar em constante movimento com as coisas do Senhor. Nós precisamos estar desejosos em saber qual que é a vontade dele para nós. Mas descobrir essa vontade não é como um passe de mágica. A gente acaba tendo uma concepção errada de que para descobrir a vontade de Deus, a gente precisa fazer algo para que Ele diga a sua vontade. Se Ele se agrada, a gente entende que é a vontade. Não. A gente já tem toda a revelação descoberta. Porque esse descobrir, você logo se entende que é de descobrir algo. E a vontade dele já está descoberta nas Escrituras. A gente não precisa de, vou colocar assim, né, de alguma magia do além, né, para descobrir a vontade. Nós precisamos ler as Escrituras. E a vontade dele para nós é que nós vá e pregue esse evangelho. Cumpra realmente esse ID. Né, que em algumas oportunidades a gente explicou aqui que esse ID não é só
para quem pega o avião e vai para uma outra cultura, para uma outra nação. Mas que esse ide é você indo, você prega o Evangelho. Você indo, você anuncia Jesus Cristo, na onde você estiver. Então, a gente precisa estar em constante movimento. A gente precisa estar em constante crescimento espiritual. E nós, como igreja, nós também precisamos estar nesse movimentar. Nós precisamos estar nos movimentando. Porque nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra, e a Bíblia ela vai fazer várias referências a isso. Que nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra. De que nós somos um organismo vivo. Somos ou não somos? Vocês parecem que estão com sono. Nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra. E o que um corpo faz? Alguém vai chuta, para mim não se sentir sozinho, né? Ele anda, ele se alimenta, que mais? Se move? Se move, exatamente. Então, você entende que nós, como corpo de Cristo aqui na Terra, nós temos que nos movimentar? Se o corpo não se movimenta, se o corpo não faz nada, algo de errado está com o corpo. Algum problema está acontecendo com o corpo. E qual que é o movimento do corpo de Cristo como igreja aqui na Terra? É anunciar Jesus Cristo aos perdidos. É de anunciar Jesus Cristo aos perdidos. Porque se o corpo não se movimenta, o corpo não faz nada, o corpo está fora do seu propósito. O corpo está fora do seu propósito. Do que adiantaria eu ter o meu corpo aqui se eu não puder me mexer? Está fora do propósito. A gente já ouviu bastante esse exemplo, né? A lâmpada. Se ela não iluminar, ela está fora do propósito dela. Então, você entende que é colocado algo, é pedido algo à igreja, que a igreja se movimente, que a igreja faça algo, que o corpo de Cristo se movimente. E é a gente que está nessa responsabilidade de anunciar Jesus. De ir aí fora das ruas e anunciar a salvação aos perdidos. E anunciar esse Jesus que transforma. Então nós somos chamados para estar em movimento, para estar em ação. Nós somos chamados para que a gente possa estar trabalhando na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E algo que é interessante também, vai dizer aqui que ele percorria todas as cidades e aldeias. Nós, como corpo de Cristo, aonde nós estamos, nós precisamos impactar o lugar. Nós precisamos. Vou refazer a minha fala, né? Algo tem que acontecer. Porque nós não estamos apenas nos movimentando, nós estamos nos movimentando com a autoridade que há em Jesus Cristo. Em Mateus 28, lá no vídeo, você vai ver isso. Que ele vai falar, toda a autoridade me foi dada. Então, quando nós vamos, nós estamos indo debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, algo tem que acontecer. As pessoas, as nações, os povos, as etnias, elas vão ser impactadas. Não pela minha eloquência no falar. Não pelo tanto de conhecimento ou informações que a gente pode adquirir. Mas pelo poder do Evangelho. Pelo poder que há no nome do nome do Filho de Deus. É isso que vai impactar a vida das pessoas.
É isso que vai trazer a certeza da salvação. Quando esse evangelho verdadeiro, que nem ele diz aqui no versículo 35, pregando o evangelho do reino. É esse evangelho que nós devemos pregar. Não é o evangelho que nós temos visto por aí muitas vezes. Não é esse evangelho que nós temos visto por aí. E algo que é engraçado, né? Quando nós analisamos essa situação de que o corpo precisa estar fazendo algo e muitas vezes a gente se depara assim com a situação de que muitas vezes nós não estamos fazendo nada. E nós sabemos que as pessoas precisam ser impactadas pelo poder do Evangelho, pelo poder do Evangelho que nós seguimos, que nós cremos, que nós falamos, que nós professamos a nossa fé. Nós sabemos disso, não sabemos? Já não é informação sabida nossa, que algo precisa acontecer, que esse Evangelho muda. Mas por que então nós não estamos fazendo? Por que as coisas não têm acontecido? Será que as coisas externas têm chamado mais atenção? O que tem brilhado os nossos olhos? O que tem chamado a atenção do corpo? O que tem feito o corpo se desviar do seu propósito? O problema é que muitas vezes é que a gente, como corpo, a gente só está pensando em nós mesmos. Eu estava conversando. Isso é muito engraçado, que vai servir de exemplo, né? Eu estava conversando, não vou citar nomes, né? Mas eu estava conversando ontem com uma pessoa e a pessoa fala assim: quando você encontra algo, duas coisas, e uma é melhor que a outra, o que você escolhe para si? Vamos, gente, pode falar. Ninguém vai ser morto aqui não, se não falar. O melhor. Quando existe dois tipos de comida, qual que você vai escolher? A que você menos gosta ou a que você mais gosta? Você entende qual que é o problema do corpo? A gente está retendo o melhor para nós. A gente está retendo a preciosidade do Evangelho somente para nós. A gente está retendo essa, vou colocar assim, essa pérola perfeita de salvação somente para nós. Enquanto existem pessoas que não conhecem. E o corpo está só engordando com as melhores coisas. E isso é tão engraçado porque quando você exige um pouco mais do corpo, eu vou me colocar, né, nesse exemplo. Eu estou gordinho. Gordinho não, então eu já estou obeso. Se fizer o MC aí vai dar obesidade, certeza. Então, quando é exigido algo do corpo, de alta intensidade, de uma resposta rápida, o que um corpo sedentário vai... Ou melhor, o que vai acontecer com um corpo sedentário? Vai reclamar. O corpo vai sofrer. Vamos dar o exemplo da academia. Quando você entra na academia ou fica um tempo sem treinar, quando você volta, você fica com tudo doendo, porque o corpo tá gostando do fast food, né? Do McDonald's, dos churros, né?
daquela esfirra gigante lá, que parece uma pizza. Você entende? Que a gente está retendo, estamos só engordando para nós. E aí, quando é exigido algo do corpo, nós não conseguimos dar a resposta. E agora eu quero que você pense. Quantas palavras nós já ouvimos aqui desse púlpito? Quantas coisas já foram faladas daqui e nós retemos somente para nós? Nós temos uma igreja sadia, onde tem diversas atividades, tem EBD, tem um monte de coisa. Enquanto existem igrejas que não tem um pastor, e o povo está pedindo, por favor, envie alguém para cá. Nós recebemos recentemente um vídeo de uma igreja que está montada a igreja. Já tem pessoas em Cabo Verde, mas não tem pastor. Não há quem pregue o evangelho, querido. A igreja até tem uma casa em cima. Para quem for ir morar. E eu tenho certeza que aqui nós temos pessoas que poderiam ir lá ensinar a Bíblia. Poderiam ir lá dar um panorama do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Nós temos pessoas capacitadas aqui. Você vê que o corpo está gordo? Você consegue perceber isso? Nós estamos nutridos até demais. E isso me preocupa porque parece que as coisas externas têm brilhado mais aos nossos olhos. Têm chamado mais atenção. Porque o ID, querido, ele vai querer entrega e renúncia. E sempre que é colocado algo, sempre que é colocado vou colocar assim, atividade, onde a gente tem que participar, a gente sempre tem deixado para depois. O evangelho muitas vezes tem vindo só depois. Se der tempo eu faço. Se der tempo eu participo. Se der tempo eu chego lá. A gente tem tratado com desdém a preciosidade do evangelho. Onde eu tenho certeza que se nós chegarmos em lugares aí remotos, de lugares onde pessoas não têm a Bíblia, vocês viram que é centenas de pessoas que não têm a Bíblia traduzida. E a gente falar que ele morreu na cruz por causa do meu e do seu pecado. As pessoas vão aceitar esse Jesus que eu e você tem. As pessoas vão te perguntar como é que eu faço para ter essa salvação. Como é que eu faço para ter essa esperança de morrer e de me encontrar com Ele? Mas a gente tem retido só para nós. É muito mais fácil olhar para o nosso umbigo. É muito mais fácil a gente se engordar e guardar esse evangelho só para nós. A igreja brasileira como um todo, ela tem potencial para enviar muitos missionários. Mas o corpo, vou colocar assim, o corpo brasileiro de Cristo tem preferido se engordar. Nós cantamos Maranata, mas nós não vivemos como uma pessoa Maranata. Porque se nós cantamos Maranata, nós queremos acelerar essa volta. E a realidade é totalmente outra. A realidade não é essa. O que nós temos feito com esse evangelho?
E o que é mais engraçado é que o corpo conhece a palavra. Nós conhecemos a centralidade do Evangelho. E sabe o que é pedido para nós? Prega o Evangelho do Reino. Prega o Evangelho do Reino. Você tem noção do que é isso? Prega o Evangelho do Reino. Está aqui, ó. A gente não vai precisar de livros de autoajuda. A gente não precisa de coisas a mais. Porque o que o povo precisa, o que as nações precisam, está aqui. E quantas Bíblias você tem na sua casa? Eu, pelo menos, tenho umas 4, 5. Tem pessoas que não têm nenhuma. O pedido é esse. Prega o Evangelho do Reino. Que eu e você conhecemos. A gente não precisa reinventar a roda. Já está aqui. E a gente não tem que ficar buscando novas revelações. Nós não temos que buscar outras coisas. Nós temos que pregar o Evangelho do Reino. E aí no 36 ele diz assim: e ele vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. E aqui fica a pergunta para nós. Será que nós estamos nos movendo em compaixão por essas pessoas? Por essas pessoas que não conhecem o Evangelho do Reino? Será que isso tem mexido com o nosso íntimo? Ou já não importa mais? A gente passa por cima de um versículo desse, como apenas mais um versículo de uma leitura corriqueira. Eu quero que você pense nisso. E as pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca ouviram falar, elas estão da mesma forma. Exaustas e dispersas. Exaustas, querido. Sem a certeza da salvação. Exaustas porque estão tentando se salvar com obras. Porque não conhece nosso Senhor Jesus Cristo. Não conhece aquele que morreu na cruz. Nós conhecemos algumas pessoas, alguns rapazes muçulmanos. Uma certa vez lá que a gente teve que sair do treinamento para fazer algumas atividades fora. E num desses bate-papo com eles, a resposta foi essa. Eu não sei se eu vou ser salvo. Eu faço uma oração antes de dormir e espero para ver o que vai acontecer. Não tenho a certeza da salvação. E andam dispersas.
Porque as pessoas estão tentando, de várias formas, se agarrar em algo que possa dar essa sensação de salvação. Essa sensação de equilibrar o jogo. Essa sensação de que eu errei ontem, agora eu vou ali, faço uma boa obra, uma caridade e empato o jogo. Não conhece o Senhor Jesus Cristo. E eu e você conhece. As nações, os povos aí fora andam assim, queridos. Será que é pedir demais? Que preguem o Evangelho do Reino? Anunciem a salvação. Para que as pessoas possam ter paz com Deus. Será que é pedir demais? Ou não? O que você acha? Você consegue responder? E é por isso que as pessoas seguem essas pessoas que estão aí na grande mídia, porque elas estão oferecendo algo contrário ao Evangelho, mas por causa dessa sensação de poder equilibrar esse jogo, de poder sanar algo da vida, é por isso que essas pessoas têm arrastado multidões. E aí tem se pregado o Evangelho deturpado. Porque as pessoas andam como se não tivessem pastor. Essas pessoas aí fora andam em crises existenciais. Não sabem para o que foram criadas. Não sabem para onde estão indo. E tem uma frase de um filme, né, de um filme animado, de que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. As aqui sabem. Ó. Você entende, querido? Que a nossa missão é ir e pregar o Evangelho do Reino. Porque é isso aqui que precisa nortear a minha, a sua vida e a das demais pessoas. É isso aqui que vai dar sentido para nossas vidas. Não é o que você pode conquistar, não é o que você pode angariar por aí. Não estou dizendo que é errado. Mas é isso aqui que tem que nortear nossas vidas. É isso aqui que tem que ser o nosso parâmetro de vida. E no 37 ele diz: então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Como eu disse no começo, a demanda é grande. Ela ainda existe. Mas poucos são os que estão trabalhando nela. Porque vai requerer renúncia. Vai requerer entrega. Talvez vá te consumir de uma tal forma que você nem entenda. E isso é privilégio. Porque você vai estar se ocupando com algo que é eterno. Por que é privilégio? Porque nós somos pecadores. Nós não merecíamos estar aqui. Nós merecíamos estar todos na cruz. Todos. E quando Deus chama, Ele não chama para que você seja um superstar. Quando Ele chama para matar. O que aconteceu com os apóstolos?
foram famosos no Instagram, né? Todos morreram, querido, por causa desse evangelho. Todos morreram por causa dessas palavras. Todos morreram por causa do evangelho do reino. Sabe por quê? Existem poucos trabalhadores porque a cruz não promove. A cruz, ela te mata. A cruz, ela arranca pedaço. É por isso que existem poucos trabalhadores. Existem poucos trabalhadores porque você não vai ter mais tempo para que outras coisas brilhem aos seus olhos. Vai ser a total dependência de Jesus. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Não foi isso que aconteceu com os apóstolos? Então existe, querido, evangelho leve? Existe esse evangelho da prosperidade? E acho que um dos motivos que a igreja brasileira tem parado de enviar missionários para as nações é por causa dessas teologias contrárias que têm entrado no meio da igreja. O evangelho que só prega para dentro, não prega para fora. Isso tem matado. Sabe por quê? Porque essa teologia contrária não vai solucionar os seus problemas. Quando você alcançar, você vai sempre querer mais. Por sermos egoístas e pecadores, nós vamos sempre querer o melhor. E o evangelho é sempre pensando no próximo. É sempre o próximo. Nunca foi sobre nós. É sempre o próximo. É sempre sobre entrega. É sempre sobre renúncia. O próprio Deus veio e se entregou por causa do próximo. E como que nós queremos reter tudo só para nós? E essa missão de anunciar esse Jesus, esse evangelho do reino, está nas mãos da igreja. Eu quero que você entenda isso. Está nas mãos da igreja. E quem é a igreja? Você entende? Está na minha e na sua mão. Por isso que eu fico muito feliz. Mas também fico preocupado. O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com essa informação? Nós não seremos mais tidos por inocente. E para a gente finalizar, no versículo 38 diz assim: orai, pois, o Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Esses trabalhadores, em algumas versões vai estar ceifeiros, são pessoas totalmente ocupadas com a missão. Pessoas totalmente designadas a algo. São pessoas totalmente entregues a essa vida de anunciar o evangelho do reino. E eu quero que você feche seus olhos, curva sua cabeça. E eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você ore. Eu quero te perguntar, onde estão os ceifeiros? Onde estão os trabalhadores? Onde estão aqueles que vão pregar o evangelho do reino? Eu quero que você ore, que você fale com o Senhor agora. Que você abra seu coração para Ele, que você fale dos seus medos e anseios, das suas dificuldades. E eu quero que você pense nisso que nós falamos essa noite.
Onde estão, queridos, os trabalhadores? Senhor Jesus, Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu corpo na terra, Pai. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. Porque nós somos pecadores, Senhor Jesus. Tão pecadores, Senhor Jesus. Fazendo a obra, Senhor Jesus, a missão de um Deus tão grande, tão santo, tão poderoso, Pai. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações agora. Que o Teu Espírito Santo ministre nos nossos corações agora. Faz arder a chama, Senhor Jesus, em nossos corações, Senhor Jesus. De querer anunciar esse Evangelho aos perdidos, Senhor Jesus. De querer anunciar o Evangelho, Pai.